E, gente, hoje a gente vai falar de merda, mas merda é uma coisa sobre a qual não se fala muito. Não pode falar de merda. Já usei a palavra várias vezes. Será esse vídeo vetado do YouTube? Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode me acompanhar nas diferentes redes sociais, pode patrocinar a produção de conteúdo desse canal, que é muito importante. Você pode fazer isso através do padrim.com.br/Jana Viscardi ou através do programa de membros aqui no YouTube mesmo. E você pode compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que porventura não conheçam o que eu faço por aqui. O mês de maio, gente, é um mês bem importante para quem vive com uma doença inflamatória intestinal, porque é o mês em que a gente promove essa conscientização sobre a doença. O dia 19 de maio é o dia da conscientização das doenças inflamatórias intestinais. E você está me ouvindo falar isso e pode estar pensando: O que a Jana está fazendo falando de doença inflamatória intestinal? quem me acompanha há bastante tempo sabe que eu vivo com uma doença que se chama doença de Crohn. Foi algo que eu abri, digamos assim, para a internet há alguns anos, quando eu tive que fazer uma cirurgia de emergência e sumi do canal. E quando eu voltei, eu estava muito magra, com um aspecto bem diferente, e eu acabei revelando, digamos assim, trazendo essa discussão para vocês, para um canal que basicamente falava de outras coisas, que não essas coisas. Você pode acompanhar essa série de vídeos, são vários, através do link que aparece aí na tela, porque lá tem uma série de conteúdos em que eu já abordei essa discussão. E hoje é dia 25 de maio e eu tô aqui justamente por isso, porque ainda estamos em maio e eu não acho que eu posso deixar de falar, passar esse mês em branco aqui no YouTube. Para quem me acompanha no Instagram, eu fiz uma série de postagens esse mês sobre isso, mas aqui eu ainda não tinha marcado essa presença. No meu caso, quando eu descobri a doença de Crohn, eu tinha muita vontade de sair do consultório e entrar nele de novo, porque eu achava que se eu fizesse isso, o diagnóstico ia mudar. Eu devia estar sonhando, era um sonho ruim, não é possível que estavam ali me dizendo que eu ia viver com uma doença, que o médico acabava de me dizer que é uma doença crônica e que, portanto, não tem cura, e que, portanto, eu teria que aprender a conviver com ela durante toda a minha vida. Isso abre uma janela para a gente de incertezas que são bem características da nossa vida, as incertezas. Mas diante de um diagnóstico, é como se um universo novo de incerteza se abrisse e eu não pudesse mais ser capaz de entender se a minha vida poderia acontecer sem dor, se ela poderia acontecer sem remédios ou sem intervenções cirúrgicas. E naquele momento, lá em 2009, no comecinho de 2009, eu me vi muito assustada. E se eu continuo fazendo vídeos no Maio Roxo ou em outros momentos do ano sobre as doenças inflamatórias intestinais, é porque eu vivo com uma e porque o conflito da descoberta de um diagnóstico pode ser muito assustador e talvez esse vídeo ajude você aí do lado a talvez lidar ou compartilhar comigo dessas aflições que são o início, o começo da descoberta da vida ou da redescoberta da vida com um diagnóstico. A doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal, eu já disse aqui. Isso significa que a gente tem que falar de merda. Eu já falei disso aqui também. Porque se ela é uma doença do intestino, ela inevitavelmente vai impactar o seu trânsito intestinal, a maneira como você vai ao banheiro. No meu caso, no momento mais sério em que eu vivi da doença, eu ia ao banheiro quase 30 vezes por dia. E aí você pode me perguntar, não é possível? É possível. E essas 30 idas ao banheiro, elas eram cheias de sangue, dor, fedor e sofrimento, porque o que acontecia é que eu tinha inflamações no intestino que causavam essas dores tão lancinantes e eu ia ao banheiro e eu sofri muito. Foi uma fase muito difícil. Não é o que eu vivo agora, porque agora a minha doença está em remissão. Mas eu acho importante dizer essas coisas para vocês, porque viver com uma enfermidade não significa uma sentença, não significa o fim, não significa que a sua vida vai ser só a enfermidade. Significa que você tem novos desafios aí pela vida.
É claro que quando eu digo isso no lugar de alguém que teve acesso a tratamentos. E no Brasil é possível buscar as medicações, os melhores tratamentos no próprio SUS. Hoje, por exemplo, eu faço uso de uma medicação que me é oferecida pelo SUS. Há medicações que também são oferecidas pelos convênios médicos, mas eu acho importante frisar o SUS, porque ele é um sistema de saúde que existe em função da liberação de uma parte dos impostos que pagamos para esse serviço, e uma parte desses serviços incluem o tratamento das doenças inflamatórias intestinais. Muita gente sofre para conseguir um diagnóstico, porque ela pode se confundir, essas doenças podem se confundir com outras coisas. Eu tô aqui viajando desses termos todos, falando essas coisas, mas é porque esse é um mês que me toca mesmo, porque, como eu disse, quando eu descobri a doença, eu não conseguia imaginar um futuro que não fosse só incertezas, mas num lugar muito negativo dessas incertezas. E eu me lembro de meses depois, estando internada, eu fiquei 40 dias internada. Eu tive uma grande crise da doença, em que eu fiquei muito magra, eu pesei 40 quilos, eu ia muitas vezes ao banheiro, eu perdi um pouco da musculatura das pernas, tive que, entre aspas, reaprender a andar, porque fiquei muito tempo debilitada. E eu me lembro de eu falei disso no Instagram, de conversar com a psicóloga que me acompanhava na época, né, do hospital, porque eu achava que eu nunca mais ia conseguir sair do hospital. Porque eu fiquei 40 dias lá dentro e eu achava que ali era o único lugar em que eu me sentiria segura, ali era o único lugar em que eu seria capaz de viver ou sem dor ou com menos dor, porque eu sentia muitas dores, mas elas eram diminuídas com os medicamentos todos que eu usava o dia inteiro, a noite inteira. Só que veja só, 12 anos depois eu tô aqui, gravando esse vídeo para vocês, depois de ter vivido experiências as mais variadas, de dor e de alegria, de dor e de sofrimento, de experiências múltiplas. Eu viajei, eu conheci coisas, eu trabalhei bastante, eu desenvolvi diferentes hobbies, eu comecei a malhar, eu fiz muitas coisas depois do diagnóstico. E eu acho que buscar informações para entender aquilo que a gente vive foi muito importante para mim. Mas também foi importante para mim justamente um apoio familiar e esse apoio que vinha da ciência, da medicina, de pessoas que entendiam o que era a minha enfermidade e que procuravam e procuram até hoje trazer para mim o meu melhor. E eu decidi gravar esse vídeo assim, sem roteiro, porque a gente tem dificuldade de discutir essas questões, quem vive com as doenças inflamatórias intestinais, porque elas são constrangedoras, porque o cocô é muito fedido, mas o seu também é, mesmo não tendo doença de Crohn, não é mesmo? Mas as pessoas, elas se constrangem porque elas precisam ir ao banheiro várias vezes, às vezes no trabalho, às vezes elas não querem sair para almoçar com um colega ou com amigos, porque elas podem passar mal no meio da refeição e precisar ir ao banheiro várias vezes. Então elas se sentem constrangidas em fazer esse movimento. Por quê? Porque a gente não fala de merda, porque essa coisa de ir ao banheiro é colocado num lugar de uma intimidade e de um... Tem uma coisa, não sei se é negativa, mas constrangedora mesmo em torno disso. Você não vê, por exemplo, até casais que dizem, ai não, a pessoa nunca me viu na frente de um banheiro, seja lá o que for. Então é curioso pensar como essa intimidade das necessidades é colocada no lugar também do constrangimento, e isso torna, na nossa sociedade, né, isso torna a vida de uma pessoa que vive com uma doença inflamatória intestinal muito dura, porque ela se sente o tempo todo constrangida. Eu lembro que teve uma fase em que eu usei uma bolsa de colostomia durante 9 meses, e eu deixo aqui também os vídeos para vocês assistirem. E eu me lembro que eu pensava, nossa, mas como é que eu vou fazer, sei lá, encontrar pessoas, sendo que eu posso soltar pum sem controlá-los. E tem essa coisa do controle também, né? Porque ir ao banheiro de forma indeterminada, digamos assim,
foge do controle das pessoas. E isso assusta, e isso, de novo, constrange. Então, esse maio roxo é feito para a gente pensar essa realidade de quem vive com a doença de Crohn, ou com a retocolite, são algumas as doenças, né? Mas é para pensar também como é que a gente vive em sociedade, como é que a gente estereotipa as pessoas, como é que a gente se comporta diante do desconhecido. Eu me lembro de, usando a bolsa de colostomia, ir assistir uma palestra e estava um silêncio e de repente eu comecei a soltar muitos puns. E tinha uma pessoa do meu lado que ficou meio constrangida e levantou. Na hora, o meu impulso era querer me explicar para a pessoa, pedir desculpas para a pessoa. Mas eu não tinha do que me desculpar. Eu não estava fazendo, entre aspas, de propósito, eu não estava querendo hostilizar ninguém, nem estava hostilizando ninguém. Mas era um desconhecido, e que passa de novo por esse lugar constrangedor, que é, sei lá, o peido e a merda. E veja, você caga, eu cago, você peida, eu peido. Então por que é que a gente tem esse lugar de tanto constrangimento? E que é curioso, né, porque até você receber um diagnóstico e viver com uma doença como essa, você pode não se pegar, não se perguntar sobre isso, não se ver pensando sobre isso, mas eu tô aqui colocando essa conversa com você. Inclusive, porque quando o Bolsonaro usou a bolsa de colostomia, e eu já fiz vídeo sobre isso, as pessoas faziam piadas que eram preconceituosas. Elas não eram piadas que atingiam o presidente, elas eram piadas que atingiam pessoas que vivem com bolsas de colostomia, ou porque têm uma doença inflamatória intestinal, ou por qualquer outra razão, e que se viam ali sendo ridicularizadas, porque viviam com uma bolsa de colostomia. Eu lembro que tem um que é bem uma charge, que era uma bolsa de colostomia, e um monte de, acho que de mosca em volta da bolsa de colostomia. Isso é um horror. Uma pessoa que vive com uma bolsa de colostomia, e isso me aconteceu, ela pode seguir as suas atividades do dia a dia, mas muitas pessoas elas não seguem as atividades não porque estão debilitadas, mas porque se sentem constrangidas, porque a nossa sociedade está debilitada, porque ela não é capaz de, não é reconhecer, mas de olhar com olhos tranquilos aquilo que desconhece ou aquilo que entra num lugar do, sei lá, que a gente vai para aquela dualidade do normal e do patológico, digamos assim. Não que eu não que eu defenda essa dicotomia, mas porque ela aparece aí. Foge aos olhos do que seria, entre grandes aspas, o normal. E isso gera esse constrangimento para quem vive com a bolsa de colostomia, por exemplo, ou então para quem vive com uma doença inflamatória intestinal, porque precisa levantar e ir ao banheiro, porque precisa ter um banheiro de fácil acesso, porque precisa solicitar isso e deveria ter a sua necessidade atendida, no caso, por exemplo, do trabalho. Então, é interessante a gente pensar no desconhecido ou naquilo que é colocado nesse lugar do constrangimento, porque você não enxerga mais aquela outra pessoa, você enxerga aquele pedaço dela e você a constrange a partir daquilo que ela também é, mas não só é aquilo. Então, um diagnóstico não resume aquilo que uma pessoa é, mas também é parte do que a pessoa é. Isso deve ser reconhecido. Pelo menos é como eu vejo, né, a minha vida hoje com a doença de Crohn, eu entendo assim. E é por isso que é tão importante o entorno, quem está em volta, entender o que é viver com um diagnóstico. E aí agora pode ser um diagnóstico, na verdade, com outras enfermidades, né? Que a pessoa não se resume àquilo, mas aquilo é parte da vida da pessoa. E ela deve ser respeitada, sabe? E ao invés de ser invisibilizada ou humilhada, constrangida por outras pessoas. O desconhecido para você não deve ser motivo para que você iniba a existência do outro, né? No meu caso, tudo que eu vivi de positivo e de negativo só foi possível, né? Eu só consegui seguir vivendo bem porque eu tinha pessoas cheias de amor em volta de mim, sempre, o tempo todo. Pessoas cheias de amor que me entenderam, me acolheram, me ajudaram. E porque eu pude procurar ajuda dentro do Sistema Único de Saúde, o SUS, e fora dele também.
em diferentes fases da minha vida. Então, saber que essas redes existem e saber que há outras pessoas também falando sobre isso é muito importante. De 2009 para cá, muitas coisas aconteceram na minha vida, como eu já disse ali atrás, né? E o diagnóstico foi uma dessas coisas. A doença de Crohn e a retocolite, elas se manifestam de maneiras muito diferentes em cada uma das pessoas que vivem com uma dessas enfermidades. E isso significa que as pessoas vão ter realidades muito diferentes vivendo com uma dessas enfermidades. O que é importante é o cuidado, o acesso à informação, o acesso a tratamento e o cuidado das pessoas que vivem no entorno de alguém que teve um diagnóstico, para que essa pessoa se sinta acolhida, amada, cuidada e, ao invés de constrangida, para que ela consiga sair de casa, para que ela dê um passeio, para que ela volte a trabalhar, para que ela possa sonhar e esperançar na vida. Eu aproveito esse papo com vocês para compartilhar alguns perfis no Instagram que falam sobre isso. Provavelmente vocês já conhecem a Lorena, a gente gravou um vídeo aqui para falar inclusive sobre a bolsa de colostomia. Ela tem feito um trabalho muito bacana para falar sobre as doenças inflamatórias intestinais, mas ela não é a única. Tem o Descromplicando, tem a Crompanheira e tem, por exemplo, o meu Diário de Crohn. Além do perfil do DII Brasil, né, Doenças Inflamatórias Intestinais Brasil, que vai falar sobre justamente direitos das pessoas que vivem com uma doença inflamatória intestinal, direitos das pessoas que vivem com uma bolsa de colostomia, porque isso é muito, muito importante. Porque através dessas informações você pode acessar tratamentos que vão fazer a sua vida muito melhor. Foi assim comigo e eu espero que seja assim com você também. Não se esqueça, o diagnóstico não é tudo o que você é, mas é uma parte do que você é. Cuide-se. Cuide-se nesses tempos pandêmicos. Um beijo para todo mundo aí do outro lado. Que tenha sido um maio roxo de muita informação e conhecimento e desmistificação. E para tirar esse lugar de constrangimento da vida das pessoas que vivem com as doenças inflamatórias intestinais. Eu sou uma delas.